Shalom! Estamos aqui mais uma vez, para mais um novo estudo. Este é um estudo que, na realidade, eu já fiz partes dele, Eu já, assim, vocês vão notar que eu vou inclusive passar links, para outros vídeos, links para páginas do nosso site, onde vocês irão encontrar os estudos, tá? Que vão complementar se alguém quiser se aprofundar mais. Mas sobre o assunto que eu vou conversar hoje, que eu vou iniciar hoje, na verdade, ele vai ter mais partes, eu não me lembro de ter tocado nesse tipo de assunto, O nome do nosso estudo será Para onde eu vou, não podereis vós vir. Palavras de Yahushua HaMashiach, que me chamaram muito a atenção hoje pela manhã e ecoaram na minha cabeça e surgiu todo um entendimento, Quem tem um entendimento sabe do que eu digo, Quando começa a cair as fichas e começa a aparecer outros textos, e surgiu então a ideia desse estudo. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti pelo dia que tivemos de paz, de calma, de tranquilidade. Agradecemos a Ti por esse novo estudo. Agradecemos a Ti pelo alimento que podemos hoje comer. Agradecemos a Ti, Pai, por tudo mesmo. Agradecemos por todos os nossos irmãos que estão conosco também. Agradecemos por estarem entendendo e pedimos a Ti, Pai, que por intermédio do Seu Santo Espírito nos ajude a fazer esse estudo de hoje, para que possamos assim estar entrando num outro assunto, que é um assunto que a grande parte das pessoas se ilude, infelizmente, mas de uma forma diferente de demonstrá-la do que de tudo que eu já tinha pensado. Em nome de Yahushua HaMashiach, lhe agradeço por ter me mostrado esse lado da coisa, que assim seja. Bom, o título é bastante sugestivo, Para onde eu vou, não podeis vir vós. Vós vir. A cena, o Mashiach explicando para os seus emissários que ele iria morrer, iria ressuscitar e iria para a eternidade. E foi cogitado que eles queriam ir com ele. E ele diz: para onde eu vou, não podeis vós vir. Então, baseado no texto contido lá em Ahu-Hanan, João 8:21, que é justamente isso aí, que diz assim: disse-lhes, pois, Yahushua, outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós vir. Então nós tentaremos demonstrar, a partir desse versículo, a impossibilidade de alguém ir para onde HaMashiach foi, que a grande maioria chama de céu, e que eu chamo de eternidade. Ok? Observe, nós vamos dar uma volta aqui, para poder explicar, para poder entender direitinho, de uma outra forma, como eu disse. Então, nós sabemos que é doutrina de quase todas as religiões, que ao morrer o homem, ele ou sua alma, parte para o céu, para um paraíso, o que o valha, Mas isso é praticamente assim 100% das religiões,
tem esse conceito. Sendo que essa crença, né, não é um privilégio apenas das igrejas que surgiram a partir da instituição, né, do cristianismo pelos romanos no Concílio de Nicéia. Ou seja, se você for estudar as religiões, né, existe um livro que chama-se Deus, onde fala de todas as religiões. Você vai ver que todas têm uma base parecida. Podem crer de outras formas, de outros deuses, de outros tipos de paraísos, de outros céus, de outros... Mas todas, sem exceção, sempre creem que exista dentro de nós alguma parte que não morra. Ou seja, que tem a continuidade. Ok? Não será o escopo, né, desse estudo falarmos de cada religião existente, tá? E das suas mais criativas formas de encarar essa ida aos céus ou a um paraíso, né? Mas como servo de Yahu, né, nós vamos utilizar única e exclusivamente a palavra de Yahu. Nós vamos ver o que ela nos ensina a esse respeito. Para isso, nós vamos voltar quase 6.000 anos no tempo. No tempo da Terra, né? E vamos ler alguns versos, né? Por exemplo, vamos começar em Bereshit, Gênesis, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: E formou Yahu o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou Yahu o jardim no Éden. Percebem? O paraíso, né? Do lado oriental da terra. E pôs ali o homem que tinha formado. Então observe, embora não seja assunto que iremos tratar, né, nesse estudo, só para não termos dúvidas, né, a esse respeito, leremos alguns versos que nos demonstrarão que alma significa corpo ou pessoa, ok? Por exemplo, vamos ler em Bereshit, Gênesis, o capítulo 46, o versículo 15, que nos diz assim: E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa. Ou seja, os estrangeiros, os empregados, as empregadas, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó, né, seu irmão. Ainda em Bereshit, Gênesis, né, agora no capítulo 36, versículo 6, nós encontramos o seguinte: Esses são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã. Além de Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Esse, na verdade, era Gênesis 46, 15. Então nós podemos ver que a contagem do número de pessoas também se usava dizer tantas almas. Mas como eu escrevi em cima, né, acima, não é o intuito desse estudo provar que o corpo e a alma, né, ou melhor, que o corpo é a alma. Para isso, procure em nosso site, né, vocês vão ter essa apostila, o estudo chamado Alma e Espírito, que pode ser encontrado, né, arquivo PDF até para download. Eu pus o link aqui na apostila, ou até assistir ao vídeo no YouTube. E eu pus o link também aqui na apostila, ok? Para vocês terem, se quiserem se aprofundar nesse assunto, se ainda não se aprofundaram, poderão se aprofundar
para ver que eu estou afirmando uma coisa que é da palavra, ok? Bom, então assim nós ficamos sabendo, né, de onde surgiu a ideia de um paraíso em praticamente todas as religiões, né? Um local para onde a pessoa vai depois que morre. Na verdade, à medida em que o homem foi multiplicando-se, né, os povos foram se dividindo, foram se formando. Apesar da queda por causa do pecado, todos tinham o conhecimento de um Criador. Embora já não soubessem mais, né, de quem se tratava. Mas sabe, como lendas, como, né, não existia ainda a escrita. Motivo pelo qual todas as civilizações sempre criaram deuses e religiões, numa tentativa de manter contato com esse Criador desconhecido, desde os primórdios da raça humana. Muitos sacrificaram, né, de crianças a adultos, a deuses que muitas vezes eram o sol ou a lua, sendo as religiões hindus talvez as que tenham o maior número, né, de deuses e deusas. Também os gregos, né, e os romanos criaram um imenso panteão de deuses e deusas, né? Entre os romanos, por exemplo, a divindade maior sempre foi o sol. Tanto que ao criarem o cristianismo, para conseguirem adeptos da nova religião estatal romana, passaram a dedicar o dia do sol, que nós chamamos aqui no Brasil de domingo, né, que é o Sunday, né, ao que eles chamam o dia do Senhor. Certo? Somente a título de esclarecimento, temos que observar que praticamente todas as religiões, né, pregam a imortalidade da alma, ou de alguma coisa em nós, né, que é eterna, que sobrevive, vamos dizer assim, à morte do corpo. E assim tem sido desde que a mulher caiu no conto da serpente, né? Porque lá nós vemos assim, né, em Bereshit, Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias. Alimária é um animal de 4 patas, do campo, que Yahu tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Yahu disse? É assim que Yahu disse? Perguntou a mulher. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Yahu: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Yahu sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Hu, sereis como ele, sabendo o bem e o mal. Agora é interessante notar, né? No 6 diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, a partir desse momento, o que nós vemos aqui? Nós vemos o nascimento de tudo que leva o homem a pensar que tem uma alma, que sobrevive à morte. Vocês estão entendendo? Então tudo isso vem lá de trás. Isso, e a tendência foi a humanidade crescendo, foi ela se dividindo cada vez mais,
vamos dizer assim, as lembranças de um ou de outro, né, criaram outras coisas e eles foram sempre na busca, né, criando religiões. Religião significa religare, né, que eles dizem que é se achegar novamente ao Criador. Só que eles não sabiam quem era o Criador, eles não sabiam o que fazer para chegar ao Criador, e como eles não sabiam quem era o Criador, começaram a construir deuses para eles mesmos, né? Estátuas, enfim. Essa é a parte de agora, de hoje, a primeira parte. Eu estarei escrevendo e estaremos prosseguindo nesse estudo a qualquer momento em edição extraordinária. Eu espero que vocês entendam essa parte para que nós possamos dar continuidade, para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos entender o que o Mashiach quis dizer quando ele disse que para onde ele ia, nós não poderíamos ir. Porque ele não está dizendo que para onde ele estava indo naquele momento, nós não poderíamos ir. Tanto que ele usa o termo vir. Né? Ir com ele, ou ele estando lá, nós íamos encontrá-lo lá. Tá? Então, eu espero que tenha sido bem simples, direto e claro essa parte. Eu vou estar distribuindo a apostila, onde tem os links para os dois estudos que eu disse. Um em vídeo e um em PDF. E estarei prosseguindo assim que escrever a parte 2. Era para ser um estudo de uma parte só. Mas eu vi que seria interessante ter o alicerce todo do porquê dessa mitologia, desse mito, dessa mentira, de onde saiu a reencarnação, de onde saiu o espiritismo, de onde saiu a ideia de que a pessoa morre, inclusive, né, que usam muito para dizer, né, que estava lá o Mashiach, né, no madeiro, de um lado tinha um ladrão mau, do outro lado um ladrão bom. Sabe, um ladrão bom. E que esse ladrão bom se arrependeu e disse ao Mashiach: quero estar contigo no teu reino. Lembre-se de mim. E aí dizem que o Mashiach disse para ele que naquele dia eles ainda estariam lá. Sendo que nem o Mashiach foi naquele dia. O Mashiach foi 43 dias depois daquele, né? Mas isso tudo nós vamos prosseguir calmamente, porque é uma ideia a ser desenvolvida com a palavra na mão e que eu tenho certeza que ajudará a muitos que são prisioneiros dessa falsa doutrina da alma imortal ou de ir ao céu a esquecerem essa baboseira. Então, meus irmãos, Shalom, uma boa noite. Espero que eu vou agora, nesse momento que eu terminar aqui, renderizar, etc, 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 e já começarei a segunda parte. E até a hora que me der sono, eu vou estar gravando e enviando. Ok? Então, Shalom, tenham uma ótima noite. Que a paz da Yahushua HaMashiach esteja sobre todos. Beijo na testa e no coração. Fui.